Olá, somos o grupo 6 e ficamos responsáveis pelo recorte 3, que é a área de sítio histórico. Mas antes de começarmos a descrever a área, é importante explicitar algumas considerações acerca do recorte do bairro da Várzea, que está sendo utilizado para a disciplina de Projeto 1. Bom, o recorte engloba uma boa parte da Várzea, o que nos dá a oportunidade de conhecer pontos importantes como a Praça da Várzea, o Educandário e o Casarão. E é também possível compreender o motivo de algumas pessoas considerarem o bairro como uma cidade dentro da cidade, pela sua grande diversidade cultural e econômica. Agora, partindo para o recorte 3, pode-se ver que é um recorte bem longo, que vai desde o Educandário, que fica próximo ao campo do banco, até o conjunto de igrejas. Ou seja, a área 3 vai de um limite a outro do recorte geral do projeto, o que nos dá um excelente espaço de estudo. Nela, a gente pode encontrar o sítio histórico, que são áreas e construções que apresentam uma grande importância histórica e cultural, não só para a população que reside próximo, mas para a sociedade como um todo. A igreja, por exemplo, é uma ZEP e o educandário uma IEP. Então, é a partir desses pontos que se torna tão importante a gente estudar e compreender melhor a área antes de planejar qualquer tipo de intervenção. A Várzea do Capibaribe foi escolhida para a plantação de cana-de-açúcar. Por ter terras férteis e água em abundância, muitos engenhos proliferaram, dentre os quais se destacaram o engenho de Santo Antônio e de São João. O povoado, que se desenvolveu rapidamente, foi convertido em freguesia urbana no século XVII. Esse território passou por momentos históricos importantes, operando na formação ideológica para a expulsão dos holandeses e posteriormente como polo político de Pernambuco. Até a primeira metade do século XX, a Várzea atuou como grande produtora de derivados de cana-de-açúcar, inclusive contando com a usina de São João da Várzea, que depois foi substituída por atividades industriais e por construções do Grupo Brenan. O nosso recorte conta com construções que fazem parte da história do bairro da Várzea, de cunho religioso e educacional. Dentre eles, é possível destacar a Igreja Matriz Imperial da Várzea, que viveu importantes episódios históricos, por exemplo, dando abrigo à primeira freguesia suburbana formada no Recife e fazendo o sepultamento de Felipe Camarão, importante figura nas batalhas contra os holandeses. A Igreja Matriz passou por reformas, nada mais restando de sua arquitetura primitiva nos dias atuais, mas ainda funcionando como centro religioso para os moradores locais. Ainda no campo religioso, nas proximidades da Praça do Rosário, é possível encontrar a Congregação de Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus e a Igreja de Nossa Senhora do Livramento, que pertencia à Irmandade de Homens Escravizados. Apesar da fachada da igreja conservar características primitivas, não está em perfeitas condições e por dentro já foi toda restaurada. Possui ainda um prédio no qual funcionou o Seminário da Várzea, hoje apenas servindo de moradia para os padres. No âmbito educacional, destaca-se o Casarão Histórico, que no passado abrigava crianças carentes, conhecido atualmente como Educandário Magalhães Bastos, em homenagem ao antigo dono que expressou em seu testamento o desejo de colaborar com obras de amparo social às crianças. Assim, no início do século XX foi fundado o Educandário e hoje, sendo mantido pela Santa Casa de Misericórdia, crianças desenvolvem atividades socioeducativas, recreativas e religiosas no local. No recorte, há principalmente espaços públicos de recreação e de circulação que contribuem para a dinamicidade do bairro. A presença de uma praça, a Praça da Várzea, bem como do pátio da Igreja Nossa Senhora do Rosário e de vias coletoras, como é o caso da Rua Gomes Poroca, permitem à população uma ocupação desses bens públicos. Mais especificamente na nossa área de trabalho, o pátio da Igreja Matriz da Várzea e o edifício do Educandário Magalhães Bastos servem como marcos e pontos focais devido à sua monumentalidade arquitetônica. O pátio também se apropria de seu espaço para servir de ponto de encontro onde os moradores podem usufruir de sua ampla área. Entretanto, essa mesma área tão vasta como a da Praça do Rosário e que conta com uma boa arborização, poderia ser mais bem aproveitada, uma vez que seu mobiliário urbano necessita de manutenção. Com a ajuda de uma requalificação que atraísse mais pessoas para o local, essa praça poderia se tornar outro ponto de lazer para o bairro. Ainda dentro de nossa área de estudo, alguns espaços públicos foram obstruídos por condomínios privados, como é o caso da Rua Bulandi, uma via sem saída que foi fechada para uso restrito de seus moradores. Dessa forma, o aproveitamento do bairro é comprometido, uma vez que mais uma área foi apropriada apenas por uma parcela da população, interferindo no bem coletivo. Sobre a tipologia do recorte, encontram-se no geral casas conjugadas, que ocupam todo o limite do lote, sendo estreitas e compridas. Percebe-se ainda a existência de estabelecimentos residenciais e comerciais, em sua maioria com até 3 pavimentos, possuindo 2 únicas acessões. Esse prédio de 7 andares presente nessa foto da esquerda e o Espigão, que é um prédio residencial que está em processo de finalização de construção, localizado na esquina da Rua Francisco Lacerda com a Rua Mário Gomes Poroca, que tem uma quantidade destoante do padrão de pavimentos do bairro como um todo, contendo mais de 20 pavimentos.
Ainda no recorte, em ambos os extremos, encontram-se algumas das poucas áreas históricas do bairro. Em um dos lados, se tem um pátio de Nossa Senhora do Rosário, juntamente com todo o contexto religioso da junção dos séculos passados encorpado em sua arquitetura. Já no outro extremo do recorte, se encontra um educandário, que também apresenta uma arquitetura mais antiga e que apresenta o mesmo contexto religioso. Mais especificamente sobre a tipologia dessa área da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, tem-se a existência tipológica do pátio da paróquia, onde acontecem eventos religiosos e lúdicos para o maior público ao ar livre. É uma área onde tem-se um chão duro batido e pavimentado, e ainda a existência de casarios que se mantiveram suas fachadas. O bairro, por ser isolado geograficamente, conservou muito de sua arte e cultura, o que faz refletir sobre esse aspecto nessa região. Apesar desse recorte conter uma praça famosa, que é a Praça do Rosário, ela não é muito utilizada para eventos artísticos e culturais, como ocorre na Praça da Várzea, por exemplo, ou em outros lugares do bairro. Porém, há uma cultura cristã muito forte, de uma ponta do recorte até a outra, principalmente no entorno da praça, como, por exemplo, a paróquia Nossa Senhora do Rosário, que é a matriz imperial onde ocorrem missas diárias que agora está reduzida por conta da pandemia. Além disso, já houve peças teatrais abertas ao público sobre o Natal e o nascimento de Cristo. Ao norte do recorte fica o Educandário Magalhães Bastos. Essa instituição oferece ensinos de dança, música, pintura, bordado, entre outros. Isso faz com que ele se torne um local com muito potencial artístico. Dessa forma, percebe-se que todo o recorte tem uma grande importância para a arte e a cultura do bairro, o que faz refletir sobre até onde poderia se intervir na região sem desrespeitá-la.